Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí na nossa primeira oficina de escrita de projetos para a Lei Paulo Gustavo, aqui de Santa Terezinha. Pessoal que está aqui no auditório com a gente, muito bem-vindos. E o pessoal que está aqui no link online com todos nós também, muito boa noite. Então, orientações básicas para a gente conseguir fazer nossa oficina ser bem produtiva e a gente conseguir desenvolver bem nessas 2 horas aí que está programado. Vamos deixar os nossos microfones mutados, tá? Às vezes a gente mexe algum papel, alguma coisa acaba atrapalhando o som a hora que as meninas forem começar a falar. E qualquer dúvida que a gente tiver, foi mandado um link, a Sara, que é da nossa consultoria, junto com a Neuza, que vão fazer a palestra, a oficina para vocês. Elas disponibilizaram um link para perguntas e tira dúvidas, tá? Então, pode mandar lá, às vezes a sua dúvida também é de quem está participando aqui da nossa oficina. E eu posso mandar aqui no chat para vocês, se precisar, se quiserem mandar por aqui também, tá bom? Então, valendo agora oficial, real oficial, como a gente fala, sejam muito bem-vindos. Como de conhecimento de todos, essa oficina de escrita de projeto foi solicitada dentro daquela parte de orçamento da Lei Paulo Gustavo, dos 5%, que é previsto em lei. Então, conforme a gente conversou em oitiva, da necessidade dos nossos artistas terem essa capacitação para fazer os seus projetos de acordo com o que pede o edital, a gente, então, fez a contratação da nossa consultoria, a Neuza, a Sara e toda a equipe aí que está dando esse suporte para a gente, para orientar os nossos artistas que querem ter esse recurso da lei federal para fazer os seus projetos desenvolver, né, esse apoio desse recurso federal. Então, vamos aproveitar muito essa capacitação hoje e amanhã, essas 4 horas que elas estão aí disponibilizando conhecimento, passar para vocês tudo que for necessário. A gente vai se basear no anexo do edital, né, Neuza, propriamente dito, para direcionar bem para a escrita desse edital o projeto que vocês vão fazer. Tá bom? Eu vou... Ai, como é que eu faço aqui a minha tela? Apresentar? Aqui, essa tela. Vamos ver se vai dar certo. Eu quis abrir aqui para vocês o site da prefeitura, onde foi publicado os editais. Não sei se todos acessaram por aqui. Então, para dar andamento aqui na nossa oficina, abri o link da prefeitura, que está toda a informação que a gente divulgou, tudo que foi publicado em diário oficial, e aqui os links dos editais. Então, a gente vê que tem aqui o link do edital 16/2023, apoio às demais áreas, e o link do edital 17/2023, que é o apoio no audiovisual. Tá? Além desse, também tem o link aqui da nossa oficina, que foi publicado também. Então, vou abrir aqui o primeiro, que é para as demais áreas, só para vocês entenderem o caminho de onde está o edital. Tá? A gente recebeu várias mensagens de dúvidas se estava com o edital certo, se conseguia acessar, como que fazia. Então, se você vai inscrever o seu projeto nas demais linguagens, que é as oficinas, os eventos, as mostras, é o primeiro aqui, o edital 16/2023. Se você quer escrever o projeto para o audiovisual, é o edital 17, tá bom? Vou abrir o primeiro aqui só para vocês verem como ele vai desenrolar. Então, ele foi direto para o Drive do Departamento de Cultura, e aqui estão todos os anexos do edital, inclusive o próprio edital, tá? Então, daqui as meninas continuam para mim, que daí já vai mais diretamente a parte do anexo 5, que é o formulário de inscrição e plano de ação. Tá bom? Então, muito obrigada, Neuza e Sara. Conduzam aí a nossa oficina, agradeço a participação de todos.
Fiquem à vontade também para mandar suas perguntas ali no chat. Qualquer coisa, estou aqui como suporte também. Obrigada, Bárbara. Então, quem vai começar é a Sara. Aí depois eu dou sequência daí, na minha parte. Tá? E muito obrigada pela oportunidade, né? Também. Boa noite, a palavra pessoal. é sua, Sara. Tudo bom com vocês? Nós optamos por fazer uma divisão do nosso conteúdo. Quem vai falar mais sobre o anexo 5 e propriamente dito sobre como escrever um projeto é a Neuza, na segunda parte da palestra de hoje, e de amanhã também. Eu optei por fazer mais uma análise dos editais dos editais mesmo, porque através das inscrições nós vimos que a grande maioria de vocês, a maioria esmagadora de vocês, nunca participou de um edital, nunca fez um projeto cultural. Então a gente entende como essa área pode ser nova e um pouco amedrontadora. Então eu optei por iniciar fazendo uma análise de pontos em comum que são comuns entre quase todos os editais que existem por aí, tanto estaduais quanto municipais, quanto privados, também é muito comum isso, para vocês se adaptarem um pouco mais com a linguagem de edital, para vocês poderem participar de outros editais além do edital de Santa Terezinha, tá? Porque eu tenho fé que depois dessa oficina, esse não vai ser o único, vai ser o primeiro, mas não vai ser o único edital que vocês vão participar. Beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui da oficina. Ok, aparece para todo mundo aí, né? Muito bem. Então, eu vou fazer uma análise da documentação, das regras, importante, e eu vou usar como exemplo os dois editais que Santa Terezinha publicou, tanto o edital do audiovisual quanto o edital das demais áreas da cultura. Vocês vão ver que as regras desses dois editais, apesar dos objetos deles serem completamente diferentes, as regras são muito parecidas. E isso vai acontecer com muito edital por aí que vocês vão encontrar. Então, assim, é basicamente entendeu um, entendeu todos. Tá? Então, eu vou falar sobre os primeiros passos, as primeiras coisas que você precisa entender para poder participar de um edital. E a primeira coisa que você precisa ler, quando você vê um edital de participação, nossa, parece interessante. Qual que é a primeira coisa que eu preciso ver? O cronograma. Não interessa quão interessante vai ser o edital, você precisa saber se você está dentro do prazo dele. Que no caso desses editais, estamos completamente dentro do prazo. Hoje faz exatamente uma semana que esse edital foi publicado. Então, vocês têm praticamente um mês ainda para se inscrever, né? Eu espero que vocês não resolvam se inscrever no dia 12 de outubro ou no dia 13 de outubro, às 4 da tarde, porque a chance disso não dar tempo é alta, gente. A coisa mais comum que tem é a gente deixar tudo para a última hora, certo? Então, eu estou aqui falando para vocês, pelo amor de Deus, não façam isso, principalmente se vocês forem se inscrever em editais que usam plataformas. Não é o caso de Santa Terezinha agora, o que não é desculpa para vocês deixarem para a última hora, porque aqui vocês podem enviar a documentação por e-mail ou ir pessoalmente entregar. Mas existem muitos outros editais, principalmente os editais estaduais, que eles utilizam uma plataforma própria. Os editais da Funarte, inclusive, que acabaram quarta-feira da semana passada, eles também utilizam uma plataforma própria. E aí, sabe o que aconteceu? Todo mundo resolveu se inscrever no último dia e a plataforma caiu. Caiu. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não conseguiu. No caso da Funarte, especificamente, eles abriram mais 2 dias para se inscrever, por causa dessa instabilidade, mas isso foi uma exceção. A gente não pode contar com a boa vontade das pessoas em abrir mais em tempo de prazo, porque você resolveu deixar para a última hora, certo?
Então, gente, não deixem para a última hora. Isso é muito sério. Não deixem para o último dia para se inscrever. Então, tá. Estou dentro do prazo do edital? Estou dentro do prazo. Então, agora eu vou ver se eu posso me inscrever. Porque, às vezes, eu não posso. Por exemplo, esse edital de Santa Terezinha, ele é específico para quem mora no município de Santa Terezinha de Itaipu há pelo menos 1 ano. Então, se eu me mudei para lá mês passado, eu não posso participar. Se eu, Sara, quiser participar, eu não posso, porque eu não moro em Santa Terezinha. Então, isso é muito importante. Agora, com a LPG, vários municípios estão abrindo seus editais para pessoas de fora participar. Até porque a LPG, como ela é muito específica para o audiovisual, e isso não é uma área muito desenvolvida em várias cidades, foi um entendimento dos municípios que, se não abrissem para outros moradores de outras cidades, de outros estados, não ia ter ninguém concorrendo e daí não ia acontecer nada. Mas isso é uma exceção, tá? Normalmente, o município abre para morador do município, estado abre para morador do estado e país abre para morador do país. Então, fiquem atentos. Esse é o primeiro caso. Não tem o que fazer. Se você não mora no lugar que diz que tem que morar, não tem o que fazer, já posso dar as costas e ir embora. A comprovação de residência desse edital específico de Santa Terezinha pode ser dispensada conforme umas regras lá que vocês vão ler. Mas eu já adianto para você, não é a boa vontade, não. É para quem realmente não tem residência fixa. É para quem é artista circense, que vive se mudando. É para quem está em situação de rua, que realmente não tem casa. Então, são casos específicos. Se você tem uma casa, você precisa comprovar, tá? O agente cultural pode ser pessoa física ou MEI. Eu também vi na inscrição que a grande maioria de vocês não se inscreveu como, não possui CNPJ, não possui MEI. Isso é uma alternativa, tá? Não tem problema nenhum você se inscrever como pessoa física, a não ser que o edital seja específico para pessoa jurídica, o que pode acontecer muito, vocês precisam ficar atentos a isso. Mas qual que é a vantagem de você se inscrever como MEI? Você paga menos imposto. É basicamente isso. Todo esse recurso, todos esses pagamentos que vão acontecer, vai ter a sua parcela de imposto descontada, e não culpem a Bárbara, não culpem o prefeito de Santa Terezinha, não culpem ninguém. Isso é uma lei que não tem o que fazer. Então, como pessoa jurídica, desconta menos imposto. Como pessoa física, desconta mais imposto. Mas, como pessoa jurídica, você tem mais passos a fazer. Então, são opções, tá? Não precisa necessariamente optar por um ou outro. Ultimamente, os editais também abriram a oportunidade para pessoa jurídica sem CNPJ, que são os coletivos de artistas, que isso foi uma demanda pela classe há muito tempo já, que existem muitos grupos, muitas bandas, muitos grupos de teatro, grupos de dança, que não têm CNPJ. E aí, nesse caso, comprovando que o grupo existe, pode se inscrever sem precisar ter um CNPJ. Existem os passos lá bem explicadinhos também. Uma coisa muito importante que vocês precisam se ater é o proponente. Proponente é a pessoa que vai enviar o projeto, a proposta, é a pessoa que vai se inscrever. É um nome específico. Se vocês são um grupo, vocês precisam decidir, geralmente quem é a pessoa mais organizada, que vai ser o nome dessa inscrição. E essa pessoa que vai inscrever, ela não pode fazer só administrativo. Ela tem que trabalhar também. Por que isso? Porque foi um jeito que o governo, não só o governo federal, isso é uma coisa que vem sendo adotada por todos os editais nos últimos tempos, que visa impedir pessoas que apenas escrevem editais, que ganham a vida escrevendo editais, escrevendo pessoas, e não fazem nada do trabalho propriamente dito, tá? É uma maneira de incentivar os artistas a aprenderem a escrever os próprios editais, porque, como vocês falaram lá no formulário de inscrição, quase nenhum de vocês participou disso, né?
mas não significa que vocês ficaram parados, vocês apenas não desenvolveram essa habilidade, o que é uma coisa muito necessária hoje em dia. Então, é uma regra desse edital e também de vários outros editais. Para quem conhece o Profice, vocês conhecem o Profice? Sim? Não? Profice é um programa do governo estadual de incentivo à cultura. O Profice é um programa muito grande, projetos grandes, com muito dinheiro, são aprovados lá, e uma das regras do Profice é exatamente essa. O pessoal do corpo administrativo não pode ser só do corpo administrativo, precisa também atuar no projeto, tá? Então, não é só porque você é o coordenador que você só vai ser o coordenador. E aqui é a mesma coisa. Agora, tão importante quanto você saber se você pode se inscrever, é saber se você não pode se inscrever. Por exemplo, não pode se inscrever no edital de Santa Terezinha quem se envolveu diretamente na etapa de elaboração do edital, ou na etapa de análise de propostas, ou na etapa de julgamento de recursos. Então, a Bárbara, por exemplo, que ela se envolveu diretamente na elaboração do edital, ela, infelizmente, não vai poder se inscrever. E também nem o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau da Bárbara, porque ela atuou diretamente no edital. Isso é uma questão ética, gente. Se eu fiz as regras do jogo, não é justo que eu também participe do jogo, certo? Então, é uma questão ética, não tenho o que fazer. O que eu acredito que não seja o caso de nenhum de vocês aí, fora a pobre da Bárbara, que vai ter que ficar olhando vocês se inscreverem só. Também não pode se inscrever membros do Poder Legislativo, como deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, ou do Ministério Público, promotor, procurador, ou do Tribunal de Contas, auditores, conselheiros. Por quê? Entende-se que essas pessoas, elas teriam um desbalanço de poder, seria injusto. É como se o prefeito chegasse para você, é como se o prefeito chegasse para a Bárbara e falasse, Bárbara, eu quero participar desse edital. E aí a Bárbara que vai julgar. A Bárbara vai falar para o prefeito, não, prefeito, você não pode? Claro que não, gente, eu não falaria, desculpa. Não dá para esperar que pessoas com mais poder do que as pessoas que estão organizando o edital tenham uma seleção justa. E isso também é lei, é muito comum na lei, não pode participar. Então, se acaso um de vocês aí resolver virar deputado, senador, vereador, desembargador, procurador, já saibam que vocês não vão poder participar dos editais de Santa Terezinha, ou, quiçá, de outros editais dos municípios por aí, tá? Infelizmente, são escolhas que vocês terão que fazer. Então, eu estou dando o exemplo, novamente, vou repetir, eu estou dando o exemplo do edital, das regras do edital de Santa Terezinha. Não quer dizer que isso aqui é exatamente igual em todos, mas é um critério que vocês precisam olhar antes de organizar qualquer coisa. Tá? Porque diferentes editais podem ter diferentes regras, mas todos os editais sempre falam quem pode se inscrever e quem não pode, que é uma coisa que vocês precisam saber. Também não pode se inscrever integrantes de pessoas jurídicas que, por algum motivo, não estão proibidos, sofreram processo administrativo e estão proibidos de firmar parcerias, contratos com prefeituras. Isso também é uma lei federal, não tem o que fazer. Eu acredito que não seja o caso de ninguém aqui, mas é uma questão. Vocês têm conselho de cultura aí também, né? Não pode, no caso, os conselheiros de cultura, muito pelo contrário, eles podem concorrer, desde que eles não tenham se envolvido diretamente na elaboração dos editais, o que não foi o caso dessa vez também, né? E não se preocupem, participar das oitivas, participar dessa reunião aqui, não caracteriza envolvimento direto, porque isso é uma etapa da própria LPG, que manda que as regras sejam compartilhadas com a classe. Então, isso não significa desenvolvimento direto, nenhum de vocês escreveu o edital, fora a Bárbara, tá? Então, não precisam se preocupar que essa participação não quer dizer que vocês não possam. Muito bem. Critérios de seleção. Feito tudo isso, posso me inscrever, estou dentro do prazo.
vou entrar nos critérios de seleção. Eu vou passar mais rapidamente sobre isso, porque a Neuza vai falar mais na hora de elaboração de projetos mesmo, mas é uma coisa que vocês precisam se atentar. Por quê? Porque critérios de seleção são de caráter eliminatório. Se você não atendeu a um critério obrigatório, não interessa o quão qual boa é a sua ideia, o quão magnífica é a sua trajetória, você não atendeu a um critério específico, você está fora. Então, prestem atenção nos critérios. O primeiro critério de seleção, e é o que mais conta, é a qualidade do projeto. Essencialmente, como você apresentou o projeto, quão boa é a sua ideia, quão justificada ela é. Esse é o primeiro critério. Então, vamos botar os pés no chão e analisar quais são as nossas ideias, tá? O nosso segundo é a relevância da sua ideia para Santa Terezinha. Não adianta você querer, eu vou contar a história de Nova York. Gente, e daí? Preciso disso? Não preciso disso. Quão importante para Santa Terezinha é contar a história de Nova York? Acho que podemos ter ideias mais centradas na nossa terra, né? Então, esse é um critério também bem importante. O quão importante vai ser para a cidade a sua ideia. Terceiro aspecto de integração comunitária. O quão inclusiva é a sua ideia? Ou o quão elitista ela é? O quanto você vai envolver a comunidade da cidade na sua ideia? Você vai trazer a comunidade para você? Você vai envolver pessoas vulneráveis na sua ideia? Isso é importante, é extremamente importante. Afinal, vocês estão usando dinheiro público para devolver algo para a cidade. Então, é extremamente importante a integração comunitária. Outro critério muito importante que geralmente elimina muita gente, que vocês precisam ter uma atenção muito especial. A coerência do orçamento. Gente, não adianta vocês terem uma ideia rica, maravilhosa, vocês vão fazer acontecer, mas o seu orçamento, o dinheiro máximo que você vai receber é R$2.000, é R$5.000, é R$15.000. Você precisa saber o que você pode fazer com o dinheiro que você tem. Então, você vem e me fala, eu vou fazer um vídeo de 45 minutos que vai contar a história de um super-herói e vai se passar no espaço, e eu vou trazer a Fernanda Montenegro para atuar com a gente, e vai ser maravilhoso. Mas o seu orçamento é de R$10.000. Será que você vai conseguir fazer tudo isso? Eu acho que não. Então, na planilha orçamentária, é muito importante vocês pesquisarem preços. Pesquisem o preço. Eu acho que para trazer a Fernanda Montenegro aqui para Santa Terezinha, vai custar R$3.000. Você acha? Mas vai custar R$3.000 mesmo? Você foi lá pesquisar quanto custa a passagem? Você foi lá perguntar qual que é o cachê? Você foi lá pedir e tudo isso? Você foi lá no Google? Quanto custa trazer a Fernanda Montenegro para cá? É uma coisa importante e essencial quando vocês estiverem montando a planilha de vocês. Pesquisa. Não tirem valores da cabeça de vocês. Tá? Porque quem vai analisar os projetos vai saber. Porque essas pessoas vão pesquisar. São pessoas que trabalham com isso. Elas têm noção de orçamento. Então, vocês também precisam ter noção de orçamento. E eu digo para vocês, da parte de escrever projeto, é o orçamento que mais dá dor de cabeça. Então, é o orçamento que vocês têm que começar antes. Ricardo, temos alguma pergunta? Por enquanto, não. Ai, que bom. Espero que todo mundo esteja entendendo tudo que eu estou falando, então. Só reforço com o pessoal que, se quiser fazer pergunta, pode começar lá no chat, né? Isso, gente. Vocês não precisam esperar a palestra terminar, tá?
Esse link que a gente mandou aqui no chat, que a gente mandou por e-mail também, é porque, eu ouvi ela falar alguma coisa agora. Tô com dúvida. Manda a pergunta lá na hora, que a gente vai reunindo tudo e vai respondendo, tá? Então, não precisa esperar acabar. Muito bem. Mais um critério que os 2 editais de Santa Terezinha divulgaram. Coerência do plano de divulgação ao cronograma, objetivos e metas do projeto proposto. Gente, eu não posso dizer que eu vou divulgar o meu projeto em outdoor, que eu vou fazer uma gigante divulgação em 3 dias, que eu vou contratar carro de som, que eu vou bater de casa em casa, falar isso, se dentro do meu projeto eu não previ nada disso. Porque é muito importante vocês terem noção que uma vez aprovado o projeto, é muito difícil, que sai impossível em vários editais, você alterar alguma coisa. Então, vocês precisam pensar com calma em todos os passos do seu orçamento, porque o que você pensar agora é o que você vai ter que fazer depois. Então, assim, eu acho que eu consigo fazer assim, eu acho que eu consigo divulgar desse jeito. Não ache, tenha certeza, pesquise, senão, você não vai conseguir pôr o seu projeto em prática, o que é todo esse trabalho perdido. Né? Mais um passo, compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas. Aqui na minha equipe, eu vou trazer o meu grande amigo Carlos. Meu grande amigo Carlos, ele é um cabeleireiro maravilhoso, excelente, ele faz milagres, mas ele vai ser o cara da câmera no meu projeto. Ele pode ser maravilhoso no que ele faz, mas ele sabe operar uma câmera? Não sei. Você precisa provar que você está escolhendo pessoas competentes no seu projeto. Não adianta só chamar os seus amigos. Seus amigos precisam saber fazer. Porque isso é egoísta. Não, gente, vocês estão trabalhando. Isso é uma questão de trabalho. É muito melhor quando você consegue chamar os seus amigos para participar do seu projeto, quando você consegue crescer e chamar a galera junto com você. Claro que é muito melhor, ninguém cresce sozinho, né? Mas como aqui é trabalho, você precisa também colocar na balança o quanto os seus amigos, os seus companheiros estão aptos a desenvolver as atividades que você está dando para eles. Então, o seu amigo João, como cabeleireiro, talvez ele esteja mais apto a desenvolver a atividade de figurinista, de maquiador ou de cabeleireiro da sua produção, enfim, alguma coisa que ele tenha realmente habilidade, tá? E também, não menos importante, a sua trajetória artística e cultural. O quanto que eu sei fazer isso aqui, o quanto que eu já fiz isso aqui. Vocês têm que pensar que vocês estão escrevendo esses editais para quem não conhece vocês. Aqui em Santa Terezinha, tudo bem, mas vocês têm que pensar que esse edital é uma exceção na sua recém-jornada vida de inscrição em editais pelo Brasil afora. Ninguém fora da cidade que trabalha nesses editais conhece vocês. Isso é verdade? Não sei, mas eu preciso pensar que é, porque eu preciso convencer as pessoas que eu sei, que eu mereço, que o meu trabalho vale. Então, deem um esmero especial no currículo de vocês. A Neuza vai falar disso também, a gente também trabalha com elaboração de currículo, mas façam um bom currículo, façam um bom portfólio. Portfólio para artista é essencial organizar o portfólio de vocês. É como vocês convencem as pessoas a dar dinheiro para vocês. O que é muito importante, não é mesmo? E, por último, a contrapartida. Contrapartida é uma coisa obrigatória desse edital e é uma coisa muito, muito, muito comum pelos editais aí afora. Não é obrigatório, não são todos os editais que exigem isso, principalmente editais de prêmio, por exemplo. Mas a contrapartida é a devolução para a sociedade do dinheiro que o governo está lhe dando, né? Porque a gente vai ter que trabalhar por isso, a gente sabe.
Mas então a contrapartida é: eu te dou investimento. O que você pode fazer pela comunidade? É como um projeto de extensão. Ah, eu vou dar uma oficina para criança. Ah, eu vou exibir o meu filme nas escolas. Eu vou fazer uma tarde de artesanato na praça. Não precisa ser uma coisa muito grande, você não precisa se matar para fazer a contrapartida. Mas é uma devolutiva. Ela é obrigatória e, como vocês podem ver, é um critério de classificação. É bem importante, não deixem a contrapartida de fora. Eu quero deixar aqui alguns pontos, que é, os critérios gerais, eles são eliminatórios. Se você não cumpriu com esse projeto, com algum desses critérios que eu acabei de falar, você já está automaticamente eliminado. Ponto. Não tem discussão. Então, prestem atenção a esses critérios. Fora esses critérios gerais, alguns editais possuem critérios bônus, pontos extra, como é o caso desse edital para as cotas. Nem todo edital possui cotas, mas ultimamente está sendo uma grande tendência. A inclusão está sendo uma tendência. Olha só que maravilha. Então, se vocês fazem parte desses grupos de ações afirmativas, não percam essa oportunidade de comprovar. Existem anexos aqui, documentação de autodeclaração, que vocês precisam preencher. Não é só, eu faço parte desse grupo, então eu sei que eles vão me dar pontos por isso. Não. Lembra o que eu falei agora há pouco? Ninguém conhece vocês. É sempre esse princípio que vocês têm que partir. Ninguém te conhece. Então, ninguém sabe que você faz parte de um grupo ou de outro. Você precisa comprovar isso. Então, se você comprova isso, você ganha pontuação bônus. Existe pontuação bônus para pessoa física e pontuação bônus para proponentes pessoa jurídica, que no caso é a maioria da sua diretoria. Se a maioria da sua diretoria faz parte de algum desses grupos, vocês podem, e daí vocês precisam comprovar que essa maioria dessa diretoria faz parte dessas ações, né? Mas se você não tem ninguém, não tem problema, eles são apenas classificatórios, classificativos. Você não vai ser desclassificado por isso, mas pelos critérios gerais, sim. E uma coisa que a grande maioria dos editais possui é a famosa nota de corte. Você precisa fazer 50 pontos ou mais para sequer ser considerado passar para a segunda fase, que é a fase de habilitação. Alguns editais não possuem essa nota de corte, mas esse edital de Santa Terezinha possui. Vários outros possuem também. Então, é uma coisa que vocês precisam ficar atentos. Então, tá. Estou fazendo o meu projeto, fiz o meu projeto, que a Neuza vai falar melhor para vocês, como fazer o meu projeto. É hora de juntar a documentação. A LPG fez uma coisa que eu, pessoalmente, acho que é a decisão mais certa que a LPG poderia ter tomado, que é inverter a ordem de análise. O que era muito comum antes da LPG? O que era o normal? Primeiro a fase de documentação, depois a fase de mérito. Então, primeiro você manda todos os milhões de documentos obrigatórios para uma contratação, e se você conseguir se lembrar de todos e der sorte de não ter esquecido nenhum, aí você tem a grande oportunidade de alguém ler o seu projeto para saber se vale a pena dar dinheiro para você. E a LPG inverteu isso. Primeiro, você prova que a sua ideia vale a pena, com a análise de mérito, que é você escrever o seu projeto. Depois, se você provou que a sua ideia vale a pena, aí sim você manda a documentação. Tá? Você está valorizando mais as ideias do artista do que a capacidade dele de lidar com burocracia. Que é o que eu acho que deveria ser desde sempre, né? Então, esperemos que isso vire uma regra para todos os editais. Então, a primeira coisa que vocês vão se preocupar nessa primeira fase do edital, que é o que vocês precisam escrever até dia 13 de outubro, que vocês não vão se inscrever dia 13 de outubro, né? Vocês vão se inscrever antes, certo?
O formulário de inscrição, que vai ter o plano de trabalho, a planilha de orçamento, o anexo 5, que a Neuza vai falar melhor depois. O seu currículo, lembrem da importância de montar o seu currículo e o seu portfólio. É muito importante. Os seus documentos pessoais, você precisa provar que você é uma pessoa, no caso da pessoa física. E um mini currículo dos integrantes do seu projeto. De todos os integrantes, eu preciso, se eu vou fazer um filme e eu tiver 40 pessoas no meu elenco, eu preciso mandar o integrante de todo mundo, o elenco, o currículo de todo mundo? Não, calma. Esse mini currículo dos integrantes do projeto, geralmente é uma coisa pequena, por exemplo, uma página de currículo, ou meia página, assim, até então, e é só dos principais integrantes da sua equipe. Quem que, se sair, o projeto não sai. É desses que você precisa mandar o currículo. Você não precisa mandar o currículo da menina que você vai chamar, que vai fazer uma ponta numa cena. Você não precisa mandar o currículo da secretária que vai fazer um papel secundário. Não precisa. É só dos principais integrantes da sua equipe. E se a sua equipe é só você, sozinho, é só o seu currículo que precisa mandar. Tá? E outros documentos específicos que geralmente estão especificados no anexo. Então, tão importante quanto ler o edital é ler os seus anexos. Outros documentos que o proponente julgar importantes. Aí vai da decisão de vocês de como trabalhar isso. Não é obrigatório você, por exemplo, enviar... deixa eu ver aqui. Análises, estudos estatísticos que comprovam quão importante ou quão essencial vai ser o seu projeto para a cidade. Mas se você acha que vai agregar, se você tem esse estudo, por que não, né? Análises econômicas da cidade provando por A mais B que o seu projeto é essencial, é necessário, a cidade vai se beneficiar muito. Mande, você tem esse documento, mande. Mas veja que eles não são obrigatórios, é apenas se o proponente julgar necessário. E também, muito importante, o proponente é responsável pelo envio dos documentos, certo? Então, se você mandou um documento que não dá para ler, se você mandou uma foto borrada, se você mandou um link que está quebrado, você é o responsável por isso. Confiram os seus documentos antes de enviar, pelo amor de Deus. E uma pegadinha que geralmente tem nos editais, às vezes não, mas às vezes tem. No caso desse edital, tem. O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar a sua inscrição na ordem que segue. Ou seja, gente, vocês precisam enviar essa documentação nessa ordem que está descrita aí. Ai, que frescura, pelo amor de Deus, por que eu vou precisar fazer isso? Alguém consegue pensar por que vocês precisam fazer isso? Pensa só. Você tem um projeto para mandar. Quem vai analisar o seu projeto vai ter 20, 30, pensando numa cidade pequena, ou pensando numa cidade maior, 40, 50, 200, 300. Eu fui parecerista em um edital aqui na minha cidade, uma vez, que tinha 300 projetos para analisar. 300 projetos para analisar, pelo amor de Deus. Todos esses projetos, a gente tinha que verificar toda essa documentação e depois toda a outra documentação burocrática. Vocês imaginam? Tenham dó dos seus pareceristas, gente. Essa documentação na ordem facilita muito a vida de quem vai estar analisando os documentos de vocês. Facilita muito as pessoas já saberem se está faltando alguma coisa, se não está, se está tudo certo, e já passa para outro. E, mesmo que vocês decidam que vocês não têm empatia pelos pobres pareceristas que vão analisar os seus projetos, pense o seguinte, um edital, ele tem as suas regras próprias. Então, se o edital colocou na ordem que segue,
automaticamente isso significa que quem vai estar analisando o projeto tem o direito de desclassificar o seu projeto se você não enviar na ordem que segue. Tá? É injusto? Não é injusto? É uma regra. E se essa regra não fere a Constituição, ela deve ser seguida. No caso, essa regra não fere a Constituição. Então, ela deve ser seguida. Prestem atenção nisso. Não vão se desclassificar por coisa boba, pelo amor de Deus. Outra coisa, também a regra que esse edital apresente 10% do seu orçamento para ações afirmativas, para a inclusão, para Libras, para audiodescrição, para acessibilidade geral, arquitetônica. Se o seu projeto não... É verdade, Bárbara. Lembrando que toda essa documentação tem que ser enviada em um documento único, um PDF apenas. E não sei se é o caso desse edital, mas quase sempre esse PDF ele tem que ter no máximo 10 megabytes. Então, comprime as coisas aí. Isso é praticamente uma regra em todos os editais. Não sei se é esse caso, mas garantam, tá? Eu trabalhei uma vez em um outro edital que a gente tinha feito... Dessa vez eu trabalhei na elaboração do edital. E aí a gente tinha feito que podia mandar a inscrição por e-mail, mas a gente não colocou que era para mandar por documento único em PDF. Então, a gente recebeu as inscrições das pessoas em vários e-mails, porque a gente também não escreveu no nosso edital que tinha que ser um e-mail só. Então, a gente recebeu... Teve uma moça muito específica, um grupo muito específico que enviou um e-mail com a ficha de inscrição, depois eles mandaram outro e-mail com o currículo, depois eles mandaram outro e-mail de outra pessoa com o resto da documentação, e eles não falaram que era da mesma pessoa que tinha se inscrito com outro e-mail. E a gente teve que passar eles, porque a gente não escreveu no nosso edital que não podia. Então, né, que pena pra gente, mas que bom pra moça, porque ela conseguiu passar, que bom. Mas... Ainda bem que Santa Terezinha não cometeu esse erro, e então vocês já estão avisados. Em ordem e um PDF, documento único. Quem for entregar pessoalmente, um envelope único. Mas, enfim, único. Tá? Então, para acessibilidade, a regra é mínimo de 10%. 10% do dinheiro que você receber tem que ser aplicado à acessibilidade. Ah, mas eu vou escrever um livro. Você pode fazer uma audiodescrição do seu livro? É possível, com os 10% do seu dinheiro, você fazer uma audiodescrição? Se é possível, tem que fazer. Se não é possível, na sua ficha de inscrição, você precisa justificar. E a justificativa não é porque eu não quero. Gente, vocês têm que provar, por A mais B, que não dá, que é inaplicável. Lembra daquela regra que eu falei antes? Quem está avaliando vocês não conhece vocês, não sabe da realidade de vocês, não sabe da realidade da cidade. Os pareceristas são de fora. Então, vocês precisam mostrar para uma pessoa que não conhece vocês que o projeto de vocês vale a pena e que talvez, em algumas ocasiões, não dá para aplicar 10%. Às vezes dá, mas às vezes não dá. Então, ou vocês colocam esses 10% no orçamento, ou vocês justificam por que não. Tá? É importante. Então, tá. Passou a fase de mérito, chegamos na fase de habilitação. Gente, a fase de habilitação, geralmente, ela é um corre-corre geral. Alguém desligou meu som. Ok, voltei. Geralmente, a fase de habilitação, como agora na LPG ela vai estar invertida, é só juntar a documentação. Então, ela é uma fase muito mais curta. No caso do edital de vocês agora, vocês têm apenas 10 dias corridos. 10 dias corridos não é 10 dias úteis. É importante lembrar. Então, sábado e domingo também contam. Então, a partir do momento, do dia que saiu a publicação da análise de mérito, você viu que você foi aprovado,
corre para juntar os seus documentos, porque às vezes demora. E assim, eu aconselharia vocês começarem a ir atrás deles antes desses 10 dias, mesmo que vocês não saibam se vocês passaram ou não. Por quê? Por quê? Isso aqui, esse aqui. Por quê? Os documentos, dentre os documentos obrigatórios, não vou mostrar todos aqui, leiam o edital, mas dentre os documentos obrigatórios que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica precisam apresentar, estão as certidões de débitos negativos. Certidão de débito negativo, tanto em âmbito federal, estadual, e municipal e trabalhista, significa que vocês não têm dívidas para com o Estado, dívidas para com a prefeitura. O que é uma regra federal, que infelizmente não pôde cair. Houve uma tentativa, sim, de dispensar essas certidões. Algumas cidades conseguiram fazer isso, mas isso não é uma regra, depende do jurídico de cada uma. Então, nesse caso, não foi possível. Não briguem com a Bárbara, não é culpa dela. E essas certidões indicam que vocês não têm dívidas. Mas pode acontecer de vocês terem dívidas. Pode ser que geralmente é uma coisa muito besta. É um IPTU que você deixou de pagar. É uma declaração que você esqueceu de fazer. São coisas bestas, mas que já são suficientes para você ter uma certidão positiva. Para o governo, positivo é negativo, e negativo é positivo. Então, qual que é o problema? Geralmente é uma coisa fácil de resolver, mas a tramitação no sistema até a sua certidão sair de positiva, que é o que você não quer, para negativa, que é o que você quer, demora. Principalmente a certidão federal. A certidão federal, na época que eu trabalhei na prefeitura daqui, que a gente precisava mexer com isso, quem tinha problema com certidão federal levava até 15 dias para organizar. 15 dias passou o prazo da fase de mérito, da fase de habilitação. Passou o prazo da fase de habilitação, você perdeu. Não tem o que fazer. Então, verifiquem antes. Esse edital, ele foi uma mãe para vocês de já mostrar os links de onde vocês retiram essas certidões. Eu juro para vocês que em 10 minutos vocês conseguem retirar todas elas, se for negativo. Se você for para tentar emitir e falar assim, não foi possível emitir a sua certidão negativa, quer dizer que você está com alguma pendência. Corre na prefeitura, corre na Receita, corre na Receita Estadual, tem alguma coisa que você precisa resolver. E lembre do seu prazo. Não percam o prazo. Outra coisa muito importante que eu já desclassifiquei muita gente quando eu trabalhei como parecerista. Comprovante de conta bancária de pessoa física em nome do proponente. Ah, mas eu me inscrevi, mas eu não tenho conta. Quem tem conta é o meu marido. Abra uma conta. Ah, mas vai ser na conta do meu filho, porque é mais fácil, que a minha conta está com problema. Abra outra conta. Não é aceito conta bancária de outro nome. Gente, lembra que eu falei aqui? Quem está analisando vocês não conhece vocês. Vocês precisam ter uma conta. Se você é grande o suficiente para você se inscrever, é você que vai ter que gerenciar isso. E qual que é a garantia que as pessoas estão tendo de que você que está gerenciando isso, se nem a conta é no seu nome? É essa conta que vai receber o dinheiro. Como é que o governo vai rastrear isso se cada pessoa que for se inscrever vai mandar uma conta de sabe Deus quem? Então, conta bancária no seu nome. Esse edital aqui não está especificando que não pode banco digital. Então, abre uma conta no Nubank, abre uma conta no Banco Inter, no C6, enfim, temos diversas opções rápidas. Mas é preciso, e pelo amor de Deus, não enviem foto do verso do seu cartão. Eu trabalhei no edital em que tinha muita gente que mandava simplesmente a foto do cartão lá, todos os dados do cartão, o número de acesso lá, os 3 dígitos secretos do cartão, assim, na maior tranquilidade. Gente, posso pegar o cartão de vocês e ir pro Havaí. Pelo amor de Deus.
Segurança digital. Apenas os dados que é seguro vocês divulgarem. Tá? Para pessoa jurídica, eu tenho 3 pontos que eu quero passar. Eu estou quase acabando, tá, gente? Daí a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos para a Neuza começar. Como a gente começou um pouquinho mais atrasado, vai um pouquinho até mais tarde. Mas eu juro que eu estou quase acabando. Então, 3 pontos para quem vai se inscrever como pessoa jurídica. Quem resolver criar a sua MEI para se inscrever, preste atenção. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual, no caso de pessoas jurídicas com fins lucrativos, que não são as antigas ONGs, as organizações da sociedade civil. Não é isso. É quem é MEI, ME ou empresa normal. Tá? O que é isso? Isso é um documento que não era muito comum há alguns editais atrás. Tá? O governo federal começou a exigir esse documento agora, ainda não se tem muita segurança de se ele vai virar um documento obrigatório ou não, mas no caso daqui, ele está sendo exigido. Como que você consegue essa certidão? Você não consegue. Você precisa ir atrás do seu contador. É ele que consegue. Isso pode demorar, isso pode ter uma taxa. Se organizem antes dos 10 dias do prazo da seleção de habilitação, certo? Quem vai se inscrever por CNPJ, além daquelas 5 certidões obrigatórias de CNPJ, tem mais uma, o certificado de regularidade do FGTS. Então, prestem atenção, não mandem só aquelas 5. E, mais uma vez, repetindo, vocês precisam de um comprovante de pessoa bancária de pessoa jurídica. Se você se inscrever como pessoa física, comprovante de pessoa física. Se você se inscrever como pessoa jurídica, comprovante de pessoa jurídica. E a sua pessoa jurídica também, pelo amor de Deus. E, por último, o recurso. Recurso é quando você discorda do resultado que aconteceu na sua seleção. Ah, eu não passei na minha seleção de mérito, a minha nota lá no critério tal foi muito baixa e eu não concordo. Então, você vai escrever um recurso. Recurso é um prazo menor ainda. Assim que saiu o resultado, nesse caso, você tem 3 dias úteis para apresentar o seu recurso. Eu digo para vocês que é isso mesmo. Os editais dão até 5 dias. Eu não me lembro de ter visto um edital com mais que isso. 3 dias, gente. Corre. Se você discorda do resultado, corre. O edital apresenta um anexo específico para apresentar esse recurso, que pode ser enviado por e-mail ou apresentado pessoalmente, e lá você tem que justificar por A mais B de por que você não concorda. Ah, eu não concordo porque eu acho que eu sou melhor que isso. Gente, aquela regra de ouro de edital, quem está te avaliando não te conhece. Então, prove que essa pessoa foi injusta. É possível. É perfeitamente possível. Se não fosse possível, não existia esse passo. Prove que a pessoa foi injusta. Outras pessoas irão analisar o seu recurso. Não a mesma pessoa que te deu a nota anterior. Porque, não ia fazer o menor sentido isso. Então, é perfeitamente possível. Vários editais permitem que o recurso da fase de documentação, você envie a sua documentação correta. Faltou um documento, gente, faltou uma página da ficha de inscrição, faltou uma certidão. Manda, como seu recurso, mande. O não você já tem. Vamos tentar o sim também. Tá? Não é garantido, mas é um passo a mais. Tá bom? Alguma dúvida? Ricardo, alguma dúvida? Tô vendo aqui, só um minuto. Tá bom. Então, não nenhum dos dois. Nem no chat, nem no... Que beleza, espero que todo mundo tenha entendido tudo que eu tenha falado. Pessoal, então aqui eu falei dos pontos chaves que são comuns na maioria dos editais, tá? Eu não mostrei o edital inteiro para vocês, não mostrei, vocês precisam ler o edital de cabo a rabo. Pode ser que tenha alguma regra lá perdida que te inviabilize depois, que você nem perceba, porque você só leu os pontos-chave.
Como eu falei no começo da minha apresentação, esses são os primeiros passos. Ainda tem muita água para rolar. Tá bom? Bom, então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou deixar vocês agora com a Neuza. A gente vai fazer um intervalo de uns 10 minutinhos, para vocês pegarem uma água e tal. E daí, em seguida, a Neuza vem com a elaboração e execução de projetos, que vai continuar amanhã, e eu finalizo com a prestação de contas, que é o terror de todo mundo. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Tá bom? Bárbara, você quer falar alguma coisa? Tá tudo certo aí? As pessoas estão acordadas? Tá tudo certo. Bom, né, pessoal, bem esclarecedor. Foi muito importante dar essa pincelada nas partes importantes do edital, que a gente também fez um momento assim no nosso fórum, né? A gente passou as partes mais importantes, que na verdade foi o que foi discutido em oitiva, né? Para mostrar para quem participou que o que foi debatido foi sim colocado em edital. E a gente sabe que agora é pôr a mão na massa e fazer os projetos acontecerem mesmo, né? Agora o trabalho do Departamento de Cultura, eu, a Joana, que era organizar toda a parte burocrática, a gente já fez, e agora a gente fica aí para apoio, caso alguém tenha alguma dúvida também. E agora a gente conta aí com a Neuza e a Sara, nossa consultoria, para dar essa luz aí para quem precisar, que a gente sabe que é uma coisa nova para a grande maioria. Então, não tinha nem como eu ou a Joana assumir essa parte, assim, vamos dizer, essa capacitação por questão mesmo de não se envolver em tudo, né? Eu acho muito bom a gente conseguir desmembrar algumas etapas do edital para não ter essa parcialidade, vamos dizer assim. Quanto mais imparcial, melhor, né? Claro, é essencial. Vários olhos que vão ver os projetos, então, com certeza, eu acho que isso só tem a agregar, assim. Uhum. Tá Então, certo? tá. Obrigada. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, estaremos aí ainda, viu? Sim. A gente até combinou, né, que numa próxima oportunidade vir aqui presencial, né, Neuza? Passar um dia aqui antes de finalizar as inscrições. Quem sabe Isso. a gente consiga fazer uma visita de vocês, ficar disponível durante o dia, para quem quiser tirar dúvida daí. Uhum. Vai organizar também. Tô vendo aqui uma dúvida. A Lisandra, que inclusive eu até falei assim, o nome dela é Lisandra Castamã, eu achei incrível, porque o meu sobrenome também é Castamã, somos primas perdidas. Quem levantou a mão ali, acho que foi o Ricardo. O Ricardo, é para falar dessa dúvida que a Lisandra mandou, né? Exatamente. Isso, eu estou com o chat aberto aqui. A Alessandra mandou, sobre as medidas de acessibilidade empregadas no projeto, no meu caso, consta somente acessibilidade arquitetônica e comunicacional. Já é válido? Lisandra, é extremamente válido. Você vai colocar no seu plano de trabalho que o seu projeto só necessita essas medidas de acessibilidade, você não precisa de outras, no caso, não precisa porque não tem como, não faz sentido ter outras medidas, né? É dinheiro jogado fora. Então, você já vai adotar essas medidas que já serão suficientes para acessibilidade. Você justificando isso e colocando na sua planilha, no seu orçamento, essas medidas aí justamente já bem definidas, 100% vale. Eu tive uma dúvida. Então, beleza. Neuza, se quiser assumir, então. Então, gente, nós vamos fazer um intervalo agora, né, de 10 minutinhos. Para quem quiser tomar água, dar uma espreguiçadinha, né? E daí a gente volta em 10 minutinhos, então, e a gente continua com a segunda parte? Pode ser? A Marciele fez uma pergunta aqui no chat. Nessa etapa, o projeto prevê a venda de produtos e ingressos. Se eu for vender os meus livros em uma palestra, vou precisar direcionar o dinheiro da venda para o projeto? Marciele, não necessariamente. A não ser que você coloque isso como uma etapa específica do seu projeto, dizendo que... Minha gata está aparecendo. Dizendo que
com o dinheiro da venda dos livros que você vai produzir, você vai fazer X, Y e Z coisas do seu projeto, aí sim. Se não, não. É uma venda sua. Eu aconselho você vender esse livro a preço popular e incluir uma contrapartida de doar tantos livros para bibliotecas escolares, por exemplo, porque geralmente editais públicos não gostam muito de apresentações que cobram ingresso, de produtos que são vendidos, porque eles já pressupõem que você já tem todas as despesas pagas, você já está sendo pago com o dinheiro desse edital. Mas não é proibido. Pode tranquilamente. Então, a não ser que você coloque o dinheiro da venda como uma etapa específica do seu projeto, não. Me avise se eu respondi a sua pergunta. Isso, como a Bárbara bem lembrou, todos os produtos que vocês vão fazer do edital de vocês, o filme, o livro, uma exposição de arte, tudo isso tem que ter as devidas logos do governo federal, conforme as orientações técnicas. Existe um manual de orientação técnica de logos, de como se coloca, onde, qual tamanho. É um manual bem legal, a gente pode repassar para vocês depois. Mais alguma pergunta, pessoal? Ricardo, alguém mandou alguma pergunta lá no nosso site de perguntas? Acabei de ver, não. Não mandaram, não. Maravilha, então. Então tá, gente, essa apresentação, muito boa apresentação da Neuza. Espero que todos vocês estejam com seus projetos prontos daqui 2 dias. Esperamos que tenhamos esclarecido grandes dúvidas que vocês tinham sobre o projeto. Ai, maravilha. Então, a prestação de contas. Eu vou começar falando exatamente o que diz a lei, Paulo Gustavo, sobre a prestação de contas. Então, a prestação de contas, ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Ou prestação de informações in loco, já explico o que é isso, ou a prestação de informações em relatório de execução do objeto, ou relatório de execução financeira. A prestação de informações in loco, ela acontece quando um funcionário, uma autoridade do ente federativo, no caso de Santa Terezinha, vai até o local onde esse projeto está acontecendo e ele confirma, ele está acontecendo perfeitamente, o projeto aconteceu. E isso geralmente acontece para projetos menores, ou é uma apresentação de dança, é uma peça de teatro que aconteceu, coisas mais pontuais. Dificilmente um filme, por exemplo, ele consegue ser analisado através dessa prestação de informações em loco, porque foram muitas etapas que aconteceram até chegar na parte do filme, né? Então, inclusive até a própria lei, ela, em 2 parágrafos diferentes, eu coloquei aqui, ela prevê que esta prestação de informações em loco, ela está condicionada à capacidade operacional da administração pública. Vocês imaginam que a gente não pode exigir que a Bárbara deixe todo o trabalho dela que ela está fazendo lá e vá até cada um dos projetos que todos vocês estarão fazendo para garantir que vocês estão fazendo só para que vocês não façam um relatório no final. Não é viável, não é? Então, isso depende da capacidade técnica do ente. Tem pessoal suficiente para isso? Tem tempo para isso? Tem disponibilidade? Os projetos permitem isso? Às vezes sim, às vezes não. Eu chuto que não é isso que vai acontecer aqui, até porque quem fez o edital já disponibilizou o modelo da prestação de informações, que vocês vão ver que ela é bem tranquila, e eu realmente aconselho a todo mundo fazer isso, porque quanto mais registro no papel, melhor, né? Que é, então, a segunda categoria, a prestação de informações em relatório de execução. Ele é diferente do relatório de execução
financeira. Nesse relatório de execução financeira, a Paulo Gustavo prevê que ele só vai acontecer se o relatório de execução do objeto ou o relatório de prestação de informações em loco não foi suficiente. Existiu alguma denúncia, as informações não estão corretas, quem foi verificar esse relatório depois não achou que as informações que estavam lá relatavam muito bem o que aconteceu, e aí ela pode solicitar um relatório de execução financeira. E aí, nesse caso, você vai ter que descrever tintim por tintim, centavo por centavo, no que você gastou, todo o recurso que você recebeu. O que não é o caso agora, tá? Então, nós vamos falar sobre o relatório de execução do objeto. Mais uma coisa que vocês precisam ter em mente é que toda a documentação que vocês vão gerar a partir do projeto de vocês precisam guardar pelo prazo de 5 anos. Guarda tudo, separa uma caixinha de sapato bem bonita e coloca todos os documentos lá dentro. Separa uma pasta no seu Google Drive e coloca uma cópia digital de todos esses documentos lá dentro para garantir que você não perca nada. Porque em pelo menos 5 anos, e o Ministério Público tem jurisprudência para pedir por até 10 anos, alguém pode vir aqui e falar, lembra aquele relatório que você fez lá em 2020? No caso vai ser 2025, né? Aquele relatório que você fez lá em 2025, nós não estamos satisfeitos com as informações que você deu, não. Pode fazer um relatório bem melhor aí e eu quero todas as provas. As pessoas têm o direito de fazer isso, gente, está na lei. Então, guardem essas informações para caso vocês precisem, certo? Então, aqui algumas dicas na hora de vocês construírem o relatório de vocês. Designar uma pessoa específica para reunir as informações. Se todo mundo faz tudo, ninguém faz nada. Essa é a base para um trabalho em equipe. Então, vocês precisam falar assim, fulano, você está responsável por fazer o nosso relatório. Então, é você que vai guardar as suas informações. E aí, tudo isso vocês passam para o fulano. Todas as notas que vocês tiverem, passa para o fulano. As pessoas que vocês contratarem, é o fulano que vai cuidar. O dia que vocês forem fazer essas atividades, é o fulano que vai anotar. Deixem uma pessoa específica para isso. Preencham o relatório enquanto o projeto acontece. Gente, vocês vão fazer o projeto no ano que vem e depois vocês vão ter 1 ano para escrever esse relatório. Vocês terminaram o projeto, digamos que vocês conseguiram terminar o projeto em maio do ano que vem. Vocês fizeram isso em 5 meses, maravilha. Vocês vão começar a fazer o relatório, o prazo termina em dezembro, né? Então, digamos, você vai começar a fazer o relatório em novembro, logicamente. Você vai lembrar o que você fez no dia 24 de abril de 2024? Você fez alguma coisa no seu projeto? Como é que você vai saber disso? Não deixem para fazer o relatório depois. Enquanto as coisas estão acontecendo, já vão anotando, já vão fazendo seu relatório, para que no último dia do projeto, o relatório também está pronto, vocês podem entregar no dia seguinte. Tá? Não é bom a gente ter as coisas feitas sem precisar dessa adrenalina de estar no último dia, não lembrar, ter que ir atrás de o que o Google guardou, onde que eu fui, se as pessoas lembram. Gente, isso é receita para o desastre. Não façam isso. Tá? Guardem todos os comprovantes de gastos que vocês tiveram com a verba do projeto. E aqui eu dou mais uma dica. Se vocês tiverem essa possibilidade, claro que nem todo mundo, né? Mas se vocês tiverem a possibilidade, indiquem na inscrição uma conta que vocês não costumam utilizar. Não misturem as verbas de vocês, não misturem o seu salário com a verba do projeto. Depois vai ser extremamente difícil para você separar o que você gastou com o quê. E também vai ser difícil para o governo depois fazer esse rastreamento, caso seja necessário. Então, se vocês tiverem essa possibilidade, indiquem uma conta que não tenha muito movimento. Tem que ser uma conta corrente, não pode ser uma conta salário. E tudo que vocês forem comprar, quer CPF na nota? Quero CPF na nota, sim. Quer colocar o seu CNPJ? Quero colocar meu CNPJ, sim. Quer a nota fiscal? Claro que eu quero a nota fiscal. Você pagou alguém para um RPA, um recibo de pagamento autônomo? Guarda esse recibo. Você comprou água
para as pessoas da sua equipe durante as suas atividades? Guarde o comprovante dessa água. Estou dizendo, você vai necessariamente precisar? Não obrigatoriamente, mas se alguém pedir, você tem como provar. Porque se você não tiver como provar, o que acontece? Você tem que devolver o dinheiro. E aí eu quero ver como que a gente faz para devolver o dinheiro. Né? Então, guarde tudo isso. Anote todos os dias os encontros, faça um cronograma. Você já tem esse cronograma lá no seu projeto de trabalho, do que você acha que vai acontecer. Agora que as coisas estão acontecendo na realidade, anote esses dias, faça uma agenda. No dia tal aconteceu tal coisa, no dia tal aconteceu tal coisa. Tire fotos das atividades que vocês estão fazendo, fotos dos seus ensaios, fotos de você escrevendo seu livro, digitando, olha que foto bonita para o seu currículo, não é mesmo? Fotos. Quando vai acontecer a apresentação, vocês vão exibir o filme, tire uma foto da exibição do seu filme, tá? Print de publicações, você vai fazer muitas divulgações. Queira Deus que os jornais queiram saber o que você está fazendo. Guarde tudo isso, e que é muito importante, guarde tudo isso com data e horário. E eu vou dar um exemplo prático aqui de por que isso é importante. Em 2013, eu participo de uma orquestra, aqui em Cascavel, a Orquestra Sinfônica de Cascavel, e em 2013, nós fomos para a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma apresentação lá, nós gravamos a trilha sonora de um filme, e nós fizemos a apresentação dessa trilha sonora desse filme, chamado O Monte Carmel, lá no Rio de Janeiro, em 2013. Eu vou mostrar a prova aqui para vocês. Estão vendo a prova? Vocês estão vendo a prova de que eu estou aqui no Rio de Janeiro? O Papa está me assistindo, estão vendo? Não, claro que não, é só uma foto, eu posso falar o que eu quiser. Então, gente, fotos não comprovam nada. Isso aqui pode ter acontecido aqui em Cascavel, pode ter acontecido em Toledo, ou pode ter acontecido no Rio de Janeiro. Inclusive, eu acho que eu nem estou nessa foto. Eu estou olhando aqui, não estou me reconhecendo. Então, essa foto é uma prova de que a Orquestra Sinfônica de Cascavel foi para o Rio de Janeiro em 2013 e apresentou na Jornada Mundial da Juventude com o Papa assistindo? Não, é uma foto muito bonita, mas não é prova nenhuma. A prova é isso aqui, ó. O G1 colocou. Se vocês forem ver ali, no último parágrafo, a Orquestra Sinfônica de Cascavel apresenta no dia 24, às 16 horas, a trilha sonora do filme Monte Carmel. Aí é um jornal que está falando, né? O jornal hoje colocou: Orquestra encanta o público na JMJ. Não coloquei a reportagem completa, mas eu tenho, se alguém duvidar. Tá? E por que é tão importante? Eu poderia falar, a gente apresentou na JMJ esse ano, a gente apresentou ano passado, e daí alguém fala, beleza, prove. E aí eu tenho aqui, eu tenho dia e horário. E essa também se torna uma dica muito valiosa para quando vocês forem montar o currículo de vocês, o portfólio de vocês. Tudo que vocês puderem ter data e local, tenham. Eu tenho uma reportagem de jornal, linda, maravilhosa. Aparece a data e o local? Maravilha, pode guardar. Se não, pode ser qualquer dia, qualquer hora do mundo. Como é que eu vou saber? Certo? Então, o que vocês tiverem de divulgação, print de stories, print de post no Instagram, post no Facebook. Se vocês fizeram uma live no YouTube, quando vocês forem guardar essas informações, quando vocês forem printar isso, façam o possível, de preferência printem pelo computador, que aparece no reloginho aqui no canto, né? A data e o horário. Se vocês puderem fazer isso, façam, porque fica muito mais fácil comprovar as informações que vocês estão prestando depois. Então, vamos lá para o nosso anexo 10, o relatório de execução do objeto. Pessoal, a mesma coisa da atividade de ontem. Eu vou usar o relatório desse edital, dos dois editais, o relatório é igual, como base, mas o que eu vou passar aqui pode servir para qualquer tipo de relatório de execução que vocês vão fazer depois, tá? Então, o que vocês têm que prestar atenção é qual que é a vigência do projeto. Quanto tempo durou o meu projeto? O meu projeto, ele começa
a partir do momento em que o recurso cai na minha conta. A partir daí, o relógio já começa a correr. Tá? Então, se o recurso vai cair na sua conta no dia 12 de dezembro de 2023, esse é o início da vigência do projeto. Seu projeto vai terminar quando? No dia que você fizer a sua última apresentação, a sua última venda, a sua última prestação de contas, a sua última contrapartida. A última coisa que você vai fazer, que é o relatório de execução, certo? Nós combinamos, há 5 minutos atrás, que vocês vão fazer o relatório de execução no dia seguinte da finalização do projeto, certo? Combinamos. Então, esse vai ser o último dia da vigência do seu projeto, tá? Então, aqui os resultados do projeto, você vai contar de uma forma resumida, pelo amor de Deus, não me entreguem em TCC, ninguém vai ler isso, gente. É o que eu falei ontem, tenham piedade dos seus pareceristas. Não entreguem 7, 8 páginas descrevendo detalhadamente, porque os seus pareceristas vão ter 20, 30, 40 projetos, análises para fazer. Tenham piedade deles. Tá? Então, forma resumida, meia página, um parágrafo, o que aconteceu? Quais foram os principais acontecimentos do seu projeto? Certo? As ações planejadas para o projeto foram realizadas? É aqui que entra o que eu falei antes. A não ser que você seja uma pessoa extremamente experiente em orçamentos, em planejamentos, quase nada vai acontecer como você planejou, tá? A gente faz esse planejamento para ter uma mitigação dos imprevistos, mas terão imprevistos. E é aqui no relatório que você vai contar quais são os imprevistos. Então, não se desesperem, tá? Caso as coisas não tenham acontecido. É normal, é esperado que as coisas não aconteçam como você esperava, tá? Então, o que você precisa é colocar exatamente o que aconteceu no relatório. Não mintam no relatório. Ah, era para eu ter feito, eu tinha planejado fazer uma apresentação aqui, nesse mês aqui, mas eu só consegui fazer 30 dias depois. Pelo amor de Deus, coloquem que vocês fizeram no dia que vocês fizeram. Porque se alguém achar estranho, se acontecer algum tipo de denúncia, você vai ter que provar o que você colocou nesse relatório. E se você mentiu, não tem como você provar. Certo? Então, não fiquem com medo de colocar que as coisas não aconteceram como vocês planejaram. Aqui, 2.3, ações desenvolvidas. Por que eu pedi para vocês irem anotando o cronograma das atividades conforme elas forem acontecendo? Por causa disso, porque vocês vão ter que colocar uma planilha do que aconteceu. Aqui está pedindo datas, locais, horários, etc. Então, 1 ano depois, como é que você vai saber onde, quando, como aconteceu? Só se você tiver anotado antes. Tá? Cumprimento das metas. A Neuza falou na parte anterior sobre as metas. O que vocês planejam fazer? Eu planejo editar e publicar uma tiragem de 1000 livros. Eu planejo fazer 3 apresentações de balé. Eu planejo montar uma peça de teatro com crianças com deficiência. Você planejou tudo isso. Agora você vai ter que colocar. Você conseguiu fazer tudo isso? E se você não conseguiu, por quê? Ah, porque o preço da tiragem foi muito maior do que eu tinha pesquisado. Lembra que vocês têm que pesquisar e não tirar da cabeça de vocês, tá? Não, porque o preço da tiragem ficou muito mais caro, não consegui. Teve uma crise na única gráfica da cidade e eles dobraram o preço. Então, eu só consegui fazer metade. É uma justificativa. Ah, não tinha, as minhas crianças não conseguiram ensaiar. Não consegui fazer a peça, tive que adaptar a peça, e ao invés de crianças com deficiência, eu abri para adultos com deficiência, porque não tinha criança suficiente. É uma justificativa, tá? Aqui vocês vão ter que voltar lá no projeto de trabalho, no plano de trabalho de vocês, e colocar essa meta aqui, consegui? Não consegui? Por quê? Certo? Aqui também, quais foram os produtos? O que palpável que surgiu do seu projeto? Você conseguiu gerar algum produto? Você gerou um livro? Você gerou um filme? Você gerou
um kit de artesanato, um kit turístico de artesanato, gerou ou não? Ou é só uma apresentação? É uma apresentação de dança? É uma apresentação de música? Quais produtos culturais foram gerados? Você fez uma live, você gravou, você publicou um livro, você fez um catálogo de artes visuais, você pesquisou? Eu ia pesquisar quais são os cantos das comunidades tradicionais indígenas que moram aqui nos arredores de Santa Terezinha. Isso gerou um artigo científico? É um produto cultural, coloque lá. Gerou um artigo, gerou um produto. Às vezes, não necessariamente gerou, mas se gerou, você tem que colocar o quê? E, de preferência, colocar uma cópia desse produto anexado no seu relatório. Prove que gerou. Lembra que eu falei? Vocês estão sendo avaliados por pessoas que não conhecem vocês. Provem, tenham a capacidade de provar tudo que vocês estão dizendo. Como que esses produtos desenvolvidos ficaram disponíveis? É uma live. Essa live ficou gravada depois? Ficou. É um livro. Esse livro está disponível para venda? Está aqui comigo? Estou aqui mostrando meu livro aqui? Está disponível para venda? Ficou disponível através de... Eu criei uma página no Instagram. Está tudo lá. As pessoas podem ver quando quiserem. Esse tipo de coisa. Quais foram os resultados gerados pelo seu projeto? O que você esperava? Quais eram os seus objetivos? Lembra dos seus objetivos lá no seu plano de trabalho? O que você conseguiu? Você conseguiu chegar nesses objetivos? Como? Por quê? Esse tipo de coisa. Mais uma vez, tenham piedade de seus pareceristas, não precisa fazer 3, 4, 5 folhas detalhando tudo isso, tá? Nos resultados finais do seu projeto, você desenvolveu processos de criação, de investigação, você criou uma coreografia, você criou um livro do nada, você compôs uma música, ou você desenvolveu estudos, pesquisas e análises, você fez um documentário, você pesquisou quais são os cantos tradicionais dos povos tradicionais indígenas de Santa Terezinha, você manteve as atividades culturais do seu grupo. Foi possível? Esse projeto que você fez permitiu que práticas culturais do seu grupo fossem desenvolvidas? Você pode marcar tudo qual foi o impacto do seu projeto na comunidade. Tá? Não tem problema, você só conseguiu fazer uma dessas coisas. Tudo bem. Era esse o objetivo do seu projeto? Você só gostaria de promover a formação em linguagens técnicas e práticas artísticas? Era isso que você queria? Você conseguiu? Perfeito, você atingiu o seu objetivo. Tá ótimo. Ninguém vai exigir mais que isso de você. Público alcançado. Qual era o seu público-alvo? Lá no seu plano de trabalho. Volta lá no seu público-alvo. Você pode não ter um público-alvo muito bem definido agora, mas você vai precisar para fazer o seu projeto. Mesmo que depois você perceba que não foi só esse público-alvo que foi atingido. Outros públicos foram. Ou talvez você achava que o seu projeto ele fosse mais adequado para adultos, mas quem consumiu de verdade foram crianças. Você colocou no seu projeto que você queria adultos, mas quando você executou o seu projeto, seu público alcançado foi crianças. Então, não faz mal que você não alcance exatamente o que você tenha colocado no seu plano de trabalho, desde que você justifique por quê. Não fiz uma pesquisa muito bem acurada sobre qual seria o meu plano de trabalho, tive que mudar o objeto do meu projeto, porque não tinha verba, porque não tinha tempo, porque eu não tinha equipe, a minha equipe toda saiu, a minha equipe foi embora, me abandonaram, tive que reduzir o meu projeto, e com isso, reduzir meu público-alvo. Você precisa também, digamos, provar que esse público-alvo foi alcançado. A melhor forma de provar é uma lista de presença, tá? Mas, nesse caso, fotos do seu público também servem, tá? Então, a foto por si só
ela não serve como prova, mas ela ajuda, ela é um auxílio para a sua prova, tá? Então, você fez uma apresentação, fez uma exibição, fez um cine pipoca do seu filme. E nesse cine pipoca, você fez uma lista de presença lá, com nome e RG de todo mundo, não precisa ser uma lista de presença muito elaborada, só pega o nome e um tipo de identificação da pessoa, não aconselho CPF, aconselho RG, ou e-mail, ou o número de celular, tudo bem? E aí você tire fotos do público assistindo o seu projeto. Você vai fazer um sarau de leitura. Tire fotos do seu sarau, tire fotos do seu público. Anexe isso no seu relatório. Apenas as fotos não servem, mas as fotos com a lista de presença servem. A TV foi lá e fez uma reportagem sobre a sua apresentação. Anexe a reportagem com a data, com o local, com o nome do jornal e coloque as fotos que você fez. Fotos bonitas, por favor, gente. Não borradas, tá? Como eu falei, tenham piedade dos seus pareceristas. E anexe isso no seu relatório. Equipe do projeto. Lá no seu plano de trabalho, você colocou quem você achava que ia ser a sua equipe. Agora você vai colocar quem foi a sua equipe de verdade. Ah, eu achava que fulano ia participar, mas fulano foi embora, fulano ficou doente, a Beltrana engravidou e resolveu sair. A minha equipe de verdade foi essa. Você precisa colocar, se a equipe saiu, mas você não precisa justificar. Mudança de equipe é normal mudar a equipe, tá? As pessoas são pessoas, não são robôs, imprevistos acontecem, a vida acontece. Mas você precisa saber quem era da sua equipe, até porque você vai pagar essas pessoas. Esperemos que você vai pagar essas pessoas. E aí, para isso, você precisa ter o nome das pessoas que estão trabalhando com você, elas vão ser creditadas no seu projeto. Divulgação do projeto. Como o seu projeto foi divulgado? O objeto principal da Maria Luzia aqui. A divulgação, as mídias sociais, o que aconteceu, para onde você foi. Você tem que colocar no seu plano de trabalho uma parcela do seu recurso para divulgação. E agora você tem que justificar. Como você fez isso? Você patrocinou posts no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, não sei mais outra rede social, você patrocinou, você divulgou, você conseguiu verbo suficiente para comprar um outdoor, você patrocinou a sua apresentação pelo outdoor, tire fotos desse outdoor. Isso guarde a nota fiscal de você comprando serviços do outdoor. É todo tipo de divulgação. Você foi na TV local, você deu uma entrevista, você contratou um carro de som, tudo isso é divulgação que você precisa colocar no seu relatório, tá? E, por último, a sua contrapartida. Qual foi a sua contrapartida? Como ela aconteceu? Seguindo os mesmos moldes do anterior, do público alcançado. Lista de presença, como você divulgou isso, fotos da sua contrapartida acontecendo. Se possível, consiga uma declaração do município, se eles puderem disponibilizar isso, inclusive, Bárbara, fica aqui a sugestão de vocês disponibilizarem uma declaração modelo da contrapartida para entregar para os seus artistas, e aí, quando eles fizerem a contrapartida para o município, vocês assinam, testemunha, o gestor assina, o artista assina, fica como essa comprovação da contrapartida. É uma maneira, tá? Foi a maneira que nós utilizamos aqui, quando eu trabalhei no edital daqui de Cascavel, e assim, facilitou bastante, porque ninguém aqui sabia comprovar porcaria nenhuma, as pessoas só falavam assim, não, eu fui lá e eu fiz. Tá, prova. Você está duvidando de mim? Então, era muito difícil fazer isso. Então, a gente fazendo esse relatório, acabou com todos os nossos problemas. Eu fiz, assina aqui, assinou, está comprovado. Certo? E por último, então, eu vou relembrar aqui para vocês o cronograma do edital, relembrando as datas para vocês ficarem espertos. Então, nesse momento, nós estamos na etapa 3, inscrições, que acontece até dia 13 de outubro. Depois disso,
nós temos aí 11 dias para acontecer a análise dos projetos que vocês enviaram, que no caso são os pareceristas que vão fazer isso. Depois disso, isso vai ser publicado, aí prestem bastante atenção, a publicação está prevista para o dia 30 de outubro. O recurso só vai até dia 3 de novembro. Recurso apenas 3 dias, gente. É o que eu falei. É normal. Eles fizeram 3, geralmente é 5, mas eu já vi menos, eu já vi 1, já vi 2. Então, é normal um tempo de recurso. Fiquem atentos no Diário Oficial. Não é obrigatório que as pessoas enviem no seu e-mail, se você foi aprovado ou não. Você tem que ir atrás, tá? Se eles enviarem, agradeçam com todo o coração do mundo, porque não é obrigatório do agente federativo, do gestor do município, te comunicar se você foi aprovado ou não. Certo? Então, fiquem atentos. Depois da resultado do recurso, quem passou, quem não passou, quem foi aprovado, quem não foi aprovado, vai começar do dia 7 de novembro ao dia 17, apenas 10 dias, o envio da documentação da habilitação. E aí vocês têm que lembrar do que eu falei semana passada. Verifiquem se essa documentação está correta antes do resultado, porque se não estiver correto, 10 dias não costuma ser suficiente para você corrigir a sua documentação. Principalmente quando a gente fala sobre as certidões. A certidão federal, ela dura, em média, 15 dias para ser regularizada. Pode ser que você tenha alguma coisa muito besta que você consegue resolver em 2 dias, mas até a sua resolução passar pelo sistema, pode ser que passe 15 dias e você não vai conseguir enviar essa documentação depois do prazo. Então, não percam o prazo, não sejam classificados por coisa besta, gente, por favor, tá? Uma coisa que eu acho que eu não falei ontem, mas uma certidão positiva com efeito de negativa, ela é aceita com uma certidão negativa. Lembra que eu falei? Que para o governo, positivo é ruim, tem alguma coisa errada, corrija. Negativo é bom, não tem nenhum débito, não tem nada de errado, tá tudo bem. Então, você precisa de uma certidão negativa. Se você tem alguma coisa, você não tem obrigação de se justificar para ninguém, mas se você tem alguma coisa que vai levar algum tempo a mais do que esses 10 dias, você pode negociar com o órgão com quem você está em dívida. E aí, quando você negocia isso, você gera uma certidão positiva com efeito de negativa. Significa que estamos cientes que você tem débito, seja lá qual for, não sai qual que é o débito, mas você está trabalhando para corrigir. Então, esse tipo de certidão é aceito, sim, pelos editais, tá bom? Depois disso, vai acontecer mais 11 dias, alguns dias, a minha matemática, para análise dessa documentação. Os pareceristas vão ver se essa documentação está toda correta, se você realmente enviou todos os documentos que você precisava enviar. E aí vai acontecer a publicação desses habilitados ou inabilitados. Geralmente, o recurso da habilitação, ele funciona para você enviar um documento que faltou, corrigir um documento que faltou, tá? Mas não é garantido. Às vezes isso acontece, às vezes não. Tirem a dúvida com o seu gestor. Pode ser que nesse funcione assim, tá bom? Depois de passado o período de recursos, é publicado definitivamente a lista de aprovados e habilitados, que aí então vocês deverão assinar o termo de execução cultural. Atenção, olha o prazo. Vai ser publicado dia 27 de novembro. Vocês têm até dia 4 de dezembro para assinar esse termo. Também é um prazo curtíssimo, gente. Eu estou olhando aqui e 27 de novembro até dia 4 de dezembro, vocês têm exatamente uma semana para assinar esse termo. Esse termo é essencial, é o contrato que vocês vão fazer com a prefeitura, dizendo que sim, vocês têm um projeto aprovado, sim, eu vou receber 50 mil reais em recursos, e sim, eu vou executar esse projeto até 2024. Tá bom? Vocês vão receber esse recurso ainda esse ano,
mas vocês vão ter todo o ano que vem para executar o projeto de vocês, e depois vocês vão ter até 15 dias em 2020, dia 15 de janeiro de 2025, é o último dia para vocês entregarem o relatório, mas eu sei que vocês vão entregar um dia depois do projeto de vocês estar finalizado, certo? Fizemos esse acordo aqui, é isso que vai acontecer. Tá? Então, esse é o cronograma de vocês. Não percam os prazos, não sejam reprovados por coisa besta. Tá? Guardem essas informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o edital, o pessoal de Santa Terezinha, a Bárbara, disponibilizaram 2 canais. Um telefone para você ligar lá e tirar suas dúvidas e um e-mail. Eu sempre aconselho você tirar suas dúvidas por e-mail, não só em Santa Terezinha, mas de qualquer outro edital que você for participar, qualquer outra convocação, qualquer outro concurso, porque o e-mail fica registrado, gente. Se a pessoa te fala por telefone, você pode entender outra coisa, a pessoa pode ter te falado errado, como é que você vai provar isso depois? Sempre tirem suas dúvidas por e-mail, por escrito, tá? Não só daqui do edital, adquiram esse hábito de sempre tirar suas dúvidas por e-mail. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre a minha apresentação agora? Maria, você tem dúvida? Joana, você tem dúvida? Bárbara, você tem dúvida? Eu só quero agradecer porque apresentaram muito bem, claríssimas, Neuza, Sara, todos aí apresentaram muito bem. Obrigada a nossa representante aqui no município, deu um branco agora, esqueci o nome. Bárbara, tá. Eu só agradeço, foram claríssimas, muito obrigada. Isso tudo eu aprendi, vai somar a mais também para a minha vida. Valeu, gente. Obrigada a você, Maria. Obrigada, Sara, obrigada, Neuza. A gente tinha essa preocupação, né, de capacitar os artistas aí nessa questão do projeto, por ser uma coisa nova para todos nós aqui no município. Então, eu tenho certeza que essas informações vão ser muito bem usadas e que a gente vai ter bons projetos, sim, o pessoal vai cumprir o prazo, sim. E reforçando o que a gente falou ontem, o que você comentou antes comigo? Ah, sim, Maria. A Joana lembrou de uma situação bem legal aqui, que quando você falou que você é de várias áreas, né? Nosso projeto prevê que cada proponente pode mandar até 2 projetos por categoria. Então, eu ia comentar isso. caso você queira, eu quero muito fazer esse, mas também quero fazer esse. Saiba que você pode mandar 2 projetos por categoria, tá? Se tiver tempo hábil, enfim, né? Ou já tem alguma coisa escrita que você queira colocar, né, como proposta e ver qual se vai ser aprovado ou não. Né? Obrigada. Nada. E para os demais também, né? Fica essa sugestão, caso vocês tenham outras propostas para fazer, até 2 por categoria pode.